Lula admitiu que correu o risco de não conseguir aprovar as medidas provisórias que editaram a estrutura ministerial definida por ele, né? No início do governo. Foi exatamente aquela que fez ampliar para 37 ministérios, de 23 para 37. A declaração aconteceu durante evento em São Bernardo do Campo, no ABC Paulista. Vamos acompanhar. A esquerda toda tem no máximo 136 votos. Isso se ninguém faltar. Ontem a gente corria o risco de não ter aprovado o sistema de organização do governo que nós fizemos. E aí, você não tem que procurar um amigo, não estava lá o Vicentinho para eu conversar, porque ele já é voto nosso. Você tem que conversar com quem não gosta da gente. E com crise na articulação política do governo, 3 medidas provisórias perdendo a validade hoje e caducaram no Congresso Nacional. Para falar sobre essa semana de votações, nós convidamos o deputado federal, capitão Alberto Neto, do PL do Amazonas. Deputado, seja bem-vindo. Boa tarde ao senhor. Boa tarde, Roberto Piotto. É um prazer estar falando com a Jovem Pan, acredito que é a TV que mais cresce no país. Muito obrigado, deputado. Qual a avaliação que o senhor faz dessa articulação do governo? E quando se fala em articulação, eu só quero fazer aqui 2 menções. Uma coisa é o governo ter uma base programática porque convenceu, porque governa junto. Bom, tudo isso é da política. A outra coisa é liberar, na noite da votação de uma medida provisória, 1,7 bilhão de emendas, de empenho de emendas parlamentares. Como é que o senhor vê essa articulação do governo? O governo percebeu que as urnas de outubro, embora colocassem Lula como presidente da República, não colocaram o Congresso que ele acha que teria, digamos, comandando? Eu fiquei muito feliz agora que a última, antes de entrar ao vivo, mostrou o Lula dando uma declaração que no máximo ele tem 136 votos no Congresso. É isso mesmo. A base do governo hoje se limita a 136 votos. Fora isso, se precisar algum projeto de interesse do governo, é um processo democrático. Tem que sentar, tem que articular, tem que conversar com o centro, até com a oposição, negociar pontos, porque nós vamos fazer uma oposição pro Brasil, não ser oposição por oposição. Nós fomos contra a medida provisória em relação à organização ministerial, apesar de entender que o governo que ganha tem o direito de governar, de montar a sua estrutura de governo, só que nós vimos muitos exageros. Foram 37 ministérios, saiu de 22 para 37, tinha ministério que não dá para entender, tem Ministério da Agricultura e tem Ministério do Desenvolvimento Agrário. Então, assim, tem coisas que parece mais para cabide de emprego do que governar o país. Então, o governo precisa sentar, conversar. A questão da emenda, cara, nós votamos agora na PEC da transição e aumentou o valor das emendas para os deputados e principalmente para os senadores. E possivelmente essas emendas que estão sendo liberadas são emendas já que são impositivas. É direito do deputado federal da oposição ou da base receber essa emenda que está na Constituição, está prevista essa Constituição. Então, só liberar as emendas impositivas, isso não leva a nada, não é articulação política nenhuma. Mas qual é o sentimento dessa maioria do Congresso hoje, que não é a maioria do governo? Se a esquerda tem como certos apenas 136 votos, e esse é, digamos, exatamente o número de deputados que vai votar sempre com o presidente Lula, sempre com o governo federal, qual é exatamente o sentimento da outra parte? Essa outra parte está unida ou ela também é muito dividida? Porque o senhor fez menção aí de que boa parte dessas emendas liberadas, esse 1,7 bi, já eram emendas impositivas. O governo teria de fazer em algum momento. Mas, de alguma forma, isso foi usado como, digamos, no balcão de negociação. Qual é o sentimento desse grupo maior, majoritário de deputados que não faz parte desses 136 deputados da base do governo? É um sentimento que esse governo não cumpre acordos. E muitas vezes faz uma boa abertura de espaço, que promete alguma abertura de espaço para partidos do centro, não da oposição, lógico, mas para partidos do centro, para vários deputados e senadores. Só que isso não acontece. Ou fica preso na burocracia, ou então na mentira. E essa falta de palavra do governo
isso são relatos de vários deputados do centro que estão dispostos até uma aproximação com a base governista, mas que essa falta de palavra, falta de cumprimento de acordos fazem com que esse centro se distancie cada dia mais dessa base. O recado foi dado, nós votamos agora o marco temporal de terras indígenas, de demarcação de terras indígenas, que é uma pauta cara para o governo, e o governo não teve a mínima articulação para manter uma pauta que era cara. Ele mesmo com a caneta na mão, mesmo dando oportunidade de abrir espaço para que os deputados pudessem ter algum tipo de protagonismo na sua base para ganhar votos, e isso não vem ocorrendo, né? Parece que é um governo que se distancia cada vez mais do parlamento. Tá, deputado, um último questionamento. Há várias medidas que o governo confrontou o Congresso. Na história do saneamento, na história da privatização da Eletrobras, porque tudo isso foi discutido pelo Congresso Nacional. Reclamou de reformas constitucionais, também extenuadamente discutidas no Congresso, porque é assim que determina a Constituição. Mas vamos lá, essas últimas decisões da Justiça, seja no Supremo Tribunal Federal, seja no TSE, seja em justiças dos estados contra parlamentares da base, isso não causa uma preocupação dentro do Congresso Nacional? Porque o que eu ouvi, e essa é a acusação que eu tenho ouvido de boa parte, inclusive de algumas conversas que tive em off, ou seja, em privado, que isso seria uma chantagem do governo que é muito próximo do Poder Judiciário. A proximidade, pelo menos ali às vistas, isso é claro. Eu não sei se isso vai para outro campo, mas isso não passa uma imagem ruim também do governo ter a base de apoio dentro do Supremo Tribunal Federal e confrontar o Congresso Nacional com quem ele tem que governar, porque é função do Congresso? Doutor, essa mesma impressão que foi relatada para você, é a impressão que eu tenho também. Parece que ele quer se distanciar do Congresso porque tem um bom relacionamento com o STF. O STF tem entrado no Legislativo, tem feito até algumas decisões. A própria cassação do Deltan Dallagnol, a gente conversa com vários juristas, é algo assim inacreditável. Não tem a conduta criminal, mesmo não tendo a conduta tipificada, ele foi condenado, foi perdido o registro de candidatura, mesmo sendo autorizado pelo próprio Judiciário, pelo próprio TRE. E parece que há uma espécie de vingança do Judiciário, e essa vingança está alinhada com esse governo. No momento que o presidente Arthur Lira estava fazendo um jogo duro, por exemplo, na medida provisória que organizava os ministérios, apareceu uma investigação, né? Brotou um ressurgimento da investigação em relação a um assessor do presidente Arthur Lira. Então, parece que esse governo quer utilizar o judiciário para atacar o Congresso. Isso o Congresso não vai permitir. Primeiro, fica muito claro que o Congresso é de centro-direita. Então, a questão do marco do saneamento básico, nós não íamos permitir. Aumento de impostos, o Congresso não vai permitir. Mesmo que o governo queira gastar, aumentando a arrecadação, que foi aprovado agora o marco legal do saneamento, o arcabouço fiscal, que está atrelado com o aumento de arrecadação, para poder gastar mais, e com isso poderá querer aumentar os impostos, o Congresso não vai permitir. Então, esse Congresso é uma espécie de porto seguro para o nosso Brasil não virar uma Argentina, para o nosso Brasil não virar uma Venezuela. Mas volto, isso é muito ruim. Acho que o governo precisa, o presidente Lula precisa chamar os seus articuladores, dar uma aula para eles, como parece que ele tem essa habilidade política, mostrar que precisa negociar com o Congresso, que isso aqui não é ditadura, o Congresso tem o seu papel dentro da democracia e isso precisa ser respeitado. Então, se o presidente quer aprovar novos projetos, tem que mudar radicalmente a postura, só liberar a emenda não é suficiente. Por exemplo, só para que a população tenha uma noção, eu, como deputado federal da oposição, eu tenho de emendas individuais, se eu juntar a minha emenda individual com a emenda de bancada, que é impositiva, são 460 milhões de reais. Então, não é mais só uma questão de distribuir emenda, que seria o grande instrumento de negociação no Congresso. Deputado Capitão Alberto Neto, do PL do Amazonas, muito obrigado por se juntar a nós aqui na Jovem Pan. Boa tarde ao senhor, hein? Nada, é um prazer estar com a Jovem Pan.
Agora são 4h34. Vale só lembrar aqui que a Câmara tem sido extremamente dura e imposto derrotas ao governo federal. O Senado, até o momento, não necessariamente. Até porque, por exemplo, essa discussão do saneamento, que já foi rejeitada na Câmara, aqueles decretos do retrocesso, o Senado ainda não votou. A questão do marco temporal, por exemplo, para as questões indígenas, a Câmara já rejeitou. O Senado ainda não votou. Então, é preciso entender qual será a resposta do Senado da República. O Senado e a Câmara são o Congresso Nacional. Vamos fazer